Tudo bem. Conta para o pessoal quem Dá um conta a sua resuminho. experiência, o seu background, quem que é o Alberto na fila do pão? Beleza. Vou dar a parte do treinamento lá, o pitch, o elevator pitch, né? Falar O 30 segundos. elevator pitch, exatamente, dá aqueles elevator pitch. Vou falar, talvez um pouquinho mais, mas só contando. Eu trabalho no mercado financeiro, estou atuando Century, mas eu sou engenheiro de formação, trabalhei muito tempo no Brasil, entre Itaú, HSBC, Santander, e depois comecei a entrar na parte de consultoria, né? Fui fazer meu mestrado fora, passei um tempo na China, Emirados e Reino Unido, né? Aí depois recebi uma proposta para vir trabalhar aqui na Irlanda, direto do Brasil, ou seja, eu estava trabalhando lá no Brasil, recebi a proposta, vim trabalhar, estou aqui faz 4 anos, atuando como consultor de mercado financeiro. Na área mais especificamente de Business Intelligence. Então eu estou numa área que chama Applied Analytics, né? Applied Analytics. Que é a área que todo mundo quer entrar, né? É aquela área que o mercado está pedindo, que ninguém sabe como que entra, que fazem... que tipo de faculdade eu faço, como que eu me torno um Business Intelligence, eu consigo entrar na área sem ter faculdade de TI. O que é Business Intelligence? Porque tem muita gente que não sabe. Então, bom, traduzindo até para o português, né, gestão de inteligência de negócios, né? Então, basicamente, é você pegar as informações do negócio e transformar em decisões importantes. Então, alguns exemplos de coisas que eu sempre fazia ou ainda faço. Tem uma parte de precificação. Então, quanto que você cobra num empréstimo pessoal, quanto você cobra num cheque especial. Isso depende de um monte de variáveis. Então, você pega todas essas variáveis, faz um monte de análise, faz um monte de regressões e define qual é o preço que você vai cobrar para cada coisa. Produto. Você vai vender para quem o produto? Então, você tem que fazer uma análise de todos os clientes, qual é o perfil de cada um, entender quais as necessidades, aí você faz a oferta de venda para cada produto, para cada cliente. Essa é a parte do Customer Analytics. E aí tem muitas outras, Marketing Analytics, né? Você pega, vê quais oportunidades no mercado para você lançar um produto. Então, tudo hoje depende de análise. Então, não dá para você contar mais com a sorte, né? Se você contar com a sorte, tem uma chance grande de não dar certo, né? Mas se você pegar os números, certo, exatamente. Se você pegar os números, você consegue direcionar a sua análise ou o que você está estudando. Então é uma área bem bacana e exatamente pela minha formação em engenharia e depois ter trabalhado muito tempo com informação nas empresas que eu passei pelo Brasil, eu vim para cá justamente para trabalhar também com isso, né? Então já fiz também o CRM, né, que é Customer Relationship Management. Isso o pessoal deve ouvir bastante. Não é o Conselho Regional de Medicina, apesar da sigla ser a mesma. Mas, então, todas essas áreas usam o Analytics bastante, né? Então, as duas tendências do momento é o Machine Learning e o Artificial Intelligence, né? Que a gente ouve em todo quanto é lugar aí, é o que vai aplicar, o Google usa, a Amazon usa para selecionar que produto oferecer para a gente. Então, só que para isso tem que justamente saber usar as ferramentas aí que estão disponíveis no mercado e usar bem as E quais ferramentas você mais usa? Tableau? A gente usa, depende muito do cliente. Power BI? O Power BI, Tableau, SAS, a gente usa bastante para fazer regressões estatísticas. Agora a gente está usando muita coisa no cloud, né? Então tem o Microsoft Azure, que tem Machine Learning dentro. O Azure tem a plataforma lá dentro. O próprio IBM tem alguns, então dependendo do cliente, você usa a plataforma da IBM para rodar o Watson, que também tem que legal. Machine Learning. Então, o conceito é mais ou menos parecido. Alguns você tem que fazer programação, você tem que entrar lá, codificar um pouco. Outros, como o Azure e o Power BI também é mais orientado a objeto, né? Você puxa as caixinhas, então essa caixinha vai fazer regressão, essa caixinha que vai mostrar o gráfico, essa aqui vai fazer a validação do modelo. Então, aí você monta o seu modelo e ele por trás roda um código lá, né? Você não precisa exatamente saber o código, você precisa saber a lógica das coisas. Mas tem espaço para a ferramenta, é mais uma coisa que você pega,
quando o cliente está lá, ele fala, você tem que usar essa ferramenta. Beleza, você vai lá, estuda um pouquinho, e aí você aplica os mesmos conceitos que você aplicou em outras empresas. Sim, entendi. Muito legal. E, assim, uma das coisas que a maioria do pessoal me pergunta, né? Como que eu consigo chegar nessa área, nesse nível? Quais são as áreas mais indicadas? Porque tem muita gente de business, eu tenho muita gente de marketing que gostaria de entrar na área e não sabe como. E eu sei também de muitas pessoas que talvez têm perfil e não sabem quem tem perfil. Entendi. Primeiro tem que ter um gosto por números, né? Por análises, por saber estudar o porquê das coisas, né? Então, essa é uma parte muito importante. Você quer entender aquele fenômeno que acontece. A gente pensa só em fenômeno de coisas naturais, mas não tem. Tem coisas do mercado também. Por que acontece aquilo, né? Então, você vai pegar, fazer uma análise. Então, se você tem esse tipo de curiosidade e gosta por exemplo, hoje em dia, as informações do momento é a discussão do Covid, né? Está crescendo, não está crescendo? Sim. Índices por 1.000 habitantes, por 10.000 habitantes. Então, se você gosta, não falando da morte, assim, o essêncio da morte, também acho super triste isso. Mas se você gosta de discutir essa parte dos números e falar, poxa, está crescendo, não está crescendo, a curva vai ser exponencial, a curva vai ser logística, ela tem que cair assim, tem que ser possivelmente uma pessoa que gosta dessas coisas. Então, é um bom indicador de aplicar essas discussões, não só, de repente, num ambiente que não é de lazer, mas assim, o pessoal quer defender o ponto de vista, mas você pode aplicar profissionalmente. Então, quando você analisa os dados do cliente, você vai fazer todas essas mesmas análises, né? Você vai ter se a curva de crescimento exponencial, se ela é linear, se o cliente vai parar de usar, se ele vai cancelar o produto que você está oferecendo, em quanto tempo ele vai cancelar, qual é a probabilidade de cancelar. Então, todas essas coisas, quem gosta disso tem uma chance boa de entrar. Os cursos que normalmente o pessoal faz são cursos de exatas. Normalmente é economia, econometria, se você fizer estatística, é uma pessoa bem qualificada. Curso de engenharia que acaba fornecendo a matemática que você precisa. E legal. Ciência de computação, né? A mais tradicional, especificamente para essa, é ciência de computação. Porque daí o cara já sabe programar e tudo mais e usa os principais hoje é o Python, né? Que o pessoal usa bastante para bastante. Para a parte de machine learning. Então, e aí, assim, daí o próximo passo. Bom, eu trabalho na área, quero sair do Brasil, né? Aí depende de cada um, né? Acho que é importante a pessoa ter um nível de inglês razoável e tem que se preparar, né? Acho que tem que se preparar se preparar. Se você puder ter uma experiência fora do Brasil... Vou contando um pouco a minha experiência, assim. Isso, conta sua experiência, porque é isso que eu gosto de trazer para as lives. Porque o pessoal, às vezes, eles falam, tá, mas como que você fez? Como que você chegou até lá? Espera um pouquinho que eu vou pegar vai contando, eu vou pegar Eu vi toda atrasada, tá acabando a bateria no segundo. Imagina. Então, contando um pouco aqui de como as coisas foram acontecendo comigo, né? Quando eu estava com um tempo de carreira, por volta de uns 10 anos de carreira, eu queria trabalhar fora do Brasil, né? Mas o meu inglês não estava muito bom na época, né? Então, que eu fiz por alguns meses cursos no exterior, melhoraram um pouco meu inglês, mas o que melhorou mesmo foi quando eu fui estudar fora, estudar em inglês. Então, quando eu fiz o meu mestrado, apesar de ter sido na China, não foi em mandarim, ainda bem, foi quando meu inglês realmente melhorou muito. E aí com esse inglês melhorado, eu pude eu pude participar mais de entrevistas e expor minha capacitação de maneira um pouco mais fluente, né? Então é importante, se você só trabalha em português, na hora da entrevista no ambiente estrangeiro, vai ser um pouco mais complicado. Mas eu acho que tem que tentar, porque se você às vezes tem um vocabulário adequado para aquela vaga, você vai conversar com a pessoa, talvez se você não consiga articular de maneira muito minuciosa, mas você vai explicar o que você sabe. E aí cabe a pessoa decidir se o gap que você tem no inglês é muito grande ou dá para cobrir esse gap rapidinho e traz um profissional que eles estão querendo.
Então, eu já vi, tem gente que consegue... Eu, no caso, tenho a cidadania portuguesa, né? Mas tem gente que consegue o sponsorship do governo. Se é uma posição interessante e eles não estão achando no mercado, eles vão pagar, sim. Então, mas vou falar uma coisa que poucas pessoas sabem, mas o Business Intelligence, ele cai dentro de IT. Ele cai dentro de Critical Skills. Por quê? Porque é um profissional que é dentro da área de IT Services. Porque você tem que usar o Power BI, você tem que usar o Tableau, que são SaaS companies, né? Software as a Service. Então, todo esse know-how, ele cai dentro da área de IT Services, que é aquela... Dentro de TI é um dos últimos linhazinhas lá. Então, tipo, isso aí, ó, é realmente só querer ter a empresa, achar a empresa que quer te contratar. Exato. E no caso, minha contratação aqui na Accenture foi aplicando pelo LinkedIn. Da aplicação da mais simples, né? Você vai lá... O Easy Apply. Easy Apply, encaminha seu currículo. Lógico, não é na primeira, assim, você não vai sair daqui, aplicar a primeira, vão te entrevistar. Mas você vai mandando, as coisas vão acontecendo. E naquele mês que começaram a me entrevistar, eu falei com um cara de Dublin, né? Comecei a primeira entrevista, e na semana seguinte já ligou um cara de Londres, também da Accenture. Que eu acho que eles pegaram meu currículo por esses lugares. Eu falei, eu tô num processo que eu vou pra segunda entrevista em Dublin. Ele falou, então, se não der certo lá, você fala que daí eu continuo a entrevista com você. Mas no fim deu certo em Dublin e acabei vindo pra cá. Mas se eles precisam de vaga, eles vão buscando lá. E os currículos estando bem feitos, né? Com as informações adequadas e conversando com o seu LinkedIn, né? Isso, às vezes o pessoal tem que ter essa preocupação, porque todo mundo procura no LinkedIn. Então, se você coloca no seu currículo um monte de coisa, o cara vai verificar no seu LinkedIn, tem coisa completamente diferente, ele vai falar, bom, não estou entendendo, por que ele colocou no currículo um negócio que não está no LinkedIn? Exatamente. E também é muito importante colocar no LinkedIn e no seu currículo algumas informações da área de BI, né? De Business Intelligence. Porque se você não tem pelo menos um curso ou pelo menos no sumário que você tem interesse em entrar dentro dessa área, a palavra em si, como que eles vão te achar? Exatamente. Né? Tem que estar lá no seu profile que você tem essa experiência. Até eu uso assim, os endorsements do LinkedIn. Normalmente eles apontam para coisas que você faz naquela direção, né? Você coloca os seus skills lá e tem que estar Business Intelligence lá. E aí, se tiver algumas pessoas falando, trabalhei com essa pessoa em Business Intelligence, né? Ajuda ainda mais, né? Ajuda ainda mais. Sim, com certeza. E se você fosse indicar uma faculdade, algum curso, porque eu sei que muita gente me pergunta, Tana, eu deveria fazer faculdade de Business Intelligence ou eu deveria fazer um certificado de Tableau? O que você indica? Olha, é um pouco... Depende muito do momento da carreira de cada um, né? Se você tem 17 anos, vai entrar na faculdade agora, faz uma faculdade de ciência da computação, aí lá dentro você procura trabalhar mais com algum software analítico, né? De estatística e tudo mais, né? Se você já está no meio da sua carreira, talvez uma especialização em Business Intelligence, algum curso de um ano, assim. E se você já é um profissional da área, mas as ferramentas que você conhece são meio antigas, né? Eu lembro que quando eu começava a trabalhar, tinha o Business Object, tinha a MicroStrategy, tinha uns outros provedores que o conceito é o mesmo, mas a ferramenta já não é mais a usada pelo mercado, né? Então, daí vale a pena você falar, então eu vou para o Tableau, vou usar o Power BI, vou usar o RapidMiner, é um outro que também o pessoal tem usado bastante, o RapidMiner. Então, de repente, você faz um curso mais específico nessas ferramentas, já vai te ajudar bastante, né? E tem bastante curso online que você tem que se dedicar, especialmente agora, né? Todos os cursos online melhoraram muito, né? Se tem uma coisa que tá acontecendo agora, o negócio ficou assim, muito melhor. Antigamente era um videozinho gravado, mais ou menos, tal. Agora tem uns negócios interativos, assim, que fala, por que eu preciso ir para aula, né? O vídeo é bem interativo, assim, mesmo não sendo interativo, às vezes você tem o professor lá com você, né? Então, mas mesmo não tendo um professor, muitas vezes tem tantas ferramentas lá dentro que faz você
fica dinâmico, né? E tem lugares que você vai lá e comenta num mural, alguém que está em outro país completamente diferente já responde para você em alguns minutos e faz um comentário em cima, não entendi isso aqui. Então, assim, os cursos online hoje, se você fizer inglês, eles são acessados pelo mundo todo, né? Então, com certeza. é uma coisa que a gente via muito menos no passado, né? Agora muito menos. É mais forte. Então, e o bom é que é tudo em inglês, né? Dá para já pegar o business English. Certamente, certamente. E você vai ter que, alguma aula, mesmo que seja gravada, vai ser em inglês, né? Então, é importante. Então, os cursos são esses, assim, se fosse para estudar alguma coisa mais a fundo, se você já tiver conhecimento analítico, vai para machine learning e inteligência artificial. São as coisas que estão no momento, assim, se souber pilotar bem, qualquer empresa quer, né? Qualquer empresa quer. Qualquer empresa quer, né? Exatamente. E pior que tá em alta demais. E não é só na parte, né, de consultoria e de análise, mas também mesmo na parte de construção de novas tecnologias, né? Eu sei de muitas faculdades agora que elas estão entrando em parceria com multinacionais para desenvolver inteligência artificial e né, daí pegar o IP, né, que é o Intellectual Property. É muito legal ver isso. É muito interessante ver que não é mais futuro, é realidade. É realidade. Tá aqui já agora. E tem uma parte da inteligência artificial que está sendo bastante desenvolvida agora, que é reconhecimento de imagens, né? Que vai juntar com a tecnologia 5G para você poder usar ela. Assim, você filma as coisas e sabe o que está acontecendo no mundo online, né? Então, é um negócio... E possivelmente essas tecnologias vão até ser usadas agora para resolver o problema da pandemia, né? Para poder saber onde estão acontecendo as coisas e responder de maneira muito mais rápida, né? Então, com certeza. E essa parte de tecnologia, ela precisa de uma programação por trás, né? Não adianta você ter o 5G que conecta tudo super rápido se não tiver um algoritmozinho lá fazendo a gestão das informações e reconhecendo as imagens e de maneira muito rápida e acertando, né? Muito rápida. Não adianta reconhecer uma imagem lá. Você vê que tem um gato, mas reconhece a imagem errado, pronto. Não é um gato, é uma pessoa. Né? Aí não adianta. Exatamente. E o outro passo essas mesmas tecnologias vai ser usadas para carros autônomos. Então, o carro autônomo está lá, ele já funciona. Só que tem que ter alguém criando um algoritmo para ele reconhecer a estrada, né? Então, tem uma pessoa desenvolvendo a tecnologia de filmar com muita precisão e a outra reconhecendo, fazendo um algoritmo para o carro aprender, né, que é o machine learning, aprender como ele andar sem atropelar ninguém, sem bater. Que é mais ou menos a mesma coisa que a gente faz, né? Quando a gente aprende a dirigir, a gente vai dirigindo e vai, então não pode entrar ali, então quando tem a placa assim, não pode ir. É a mesma coisa que a máquina está fazendo. Só que o nosso cérebro é muito potente, né? A gente tem que fazer as mesmas decisões, tanto que uma das ferramentas que tem usado a inteligência artificial são redes neurais, né? Vai fazer São o quê? Rede neural. Rede neural. Rede neural. Ele faz justamente as decisões que o nosso cérebro faz, né? Então da mesma forma que avalia as coisas, toma uma decisão, aprende e registra. Fala, então é assim que tem que fazer. Aí numa próxima vez, tô nesse mesmo dilema, o que eu faço? Pelas vezes que eu vi, tinha que fazer isso. Então a própria máquina vai ter essa experiência. Gente do céu! Então precisa desenvolver tudo isso aí. Eu ouço essas coisas, eu fico assim, me dá medo. Eu ouvi uma vez, estava conversando com outro profissional também da área de inteligência artificial, que acho que foi na China ou no Japão, que criaram uma inteligência artificial, né, que tomava decisão e que começou a ligar e desligar os botões lá e eles desligaram o software. Começou a tomar decisão, ficar sem controle, falou assim, não, corta isso, acabou, muito autônomo. Foi, eu não tenho como provar isso. Eu ouvi um profissional da área me contando, entendeu? Não sei se... Eu não tenho provas, eu não li nada disso, mas quando ele me falou isso, por ele ser da área, ele falou, nossa, eu vi isso, eu tomei como verdade, eu fiquei apavorada, eu falei assim, meu Deus do céu, imagina como é que vai ser no futuro. Mas é uma parte que a gente está entrando muito forte, né?
essa parte de tecnologia. E tem uma outra área que eu comecei a estudar, assim, até me deu um pouco de conhecimento, deu bastante conhecimento e um pouco de receio, é a parte de cybersecurity, né? Que, como está tudo na internet, e ainda é uma terra um pouco meio sem lei, né? Abre muito espaço para golpista, né? Então, é que nem antigamente, sei lá, as pessoas deixavam o carro aberto porque ninguém roubava o carro, né? Ou não roubava o cavalo, né? Vamos pensar assim. Aí começaram a amarrar o cavalo porque estavam roubando o cavalo. Começaram a criar uma tranca no carro porque estavam roubando o carro. Aí, mas é só trancar o carro não adianta. Daí você vai indo. A mesma coisa na internet. Na internet você entrava lá, compartilha as coisas, beleza, todo mundo feliz. Agora, mas agora pode roubar dinheiro do seu banco. Então vamos colocar umas ferramentas aqui, coloca o token, coloca alguma coisa. Reconhecimento digital. Mas o cara pode copiar digital. Os caras vão ficando cada vez mais sofisticados, né? Na fraude. Então, aí tem a parte de cybersecurity também. Então, outras tecnologias para que o ambiente seja seguro, né? Cybersecurity também está em alta. Eu sei de vários empregos em cybersecurity, mas é muito difícil de entrar. Você tem que ser muito técnico. Então, essa daí você tem que fazer várias coisas de especialização. É bom você saber para conversar e para, de repente, no ambiente profissional, quando alguém fala, tem que aumentar o servidor, roteador, uma parte mais técnica, você consegue conversar. Mas se você quiser atuar como profissional da área, você precisa de especialização, certificação. Porque é um negócio bem Nossa, Alberto, técnico. a gente tem tantas perguntas. Vamos lá. A gente vai conversar. Eu acho que a Cláudia Carreira perguntou qual a melhor opção se quiser mudar de carreira e entrar na área de Business Intelligence. Mas eu acho que a gente já respondeu essa pergunta, correto? Na parte que você falou, os cursos e tal. Eu acho que uma área que a gente podia touch base disso quais são as áreas que mais demandam um Business Intelligence profissional, um profissional de Business Intelligence? Seria marketing, finance, ou todas as áreas? Olha, acho que para mim são todas, porque, você fala que foca em tudo, não foca em nada, né? Mas é que o Business Intelligence você precisa das informações para tomar decisão, né? Então, todas as empresas, todos os mercados, vamos falar de um setor que a gente está vendo muito agora, hospital. Para um hospital funcionar, ele precisa saber quantos pacientes estão entrando, em que momento eles entram, qual a sazonalidade no ano. Então, ele precisa pegar aquela base de dados e fazer uma análise para saber quando ele precisa de os médicos, quando precisa de enfermeiros. Então, a gestão de um hospital precisa de um Business Intelligence. A gestão de uma escola precisa para saber qual que aluno está vindo, qual que não está vindo, por que está vindo, mensalidades estão pagas, não estão pagas. Então, todas essas análises e construir dashboards. Então, é só em assuntos assim que a gente acha, isso aí não usa, né? Mas os mais tradicionais, varejo usa muito. Então, pra você ter uma ideia, onde o ambiente, onde é vendido o produto no supermercado, é analisado. Eles colocam numa base de dados e falam, o produto é vendido nesse lugar, nessa altura, por esse preço. Daí eles mapeiam todo o supermercado. Eles vão vendo assim, então, essa prateleira aqui o pessoal pega mais. Aí o supermercado ele vende para o fornecedor mais caro. Então é uma coisa interessante. Eles só sabem disso por quê? Olha! Porque eles não sabia disso. Né? Então tem área nobre. A área nobre do supermercado, o fornecedor tem que comprar, digamos assim. Ele vê, ou ele dá o desconto no produto, ou ele faz alguma coisa, dá algum benefício para o supermercado. Então, normalmente, assim, na área do olho, que interessante. São as marcas de mais margem, né? E mais embaixo ficam as mais baratas. Então, é justamente por isso, porque as marcas mais famosas querem que o cara, a primeira coisa que você vê na altura dos seus olhos, você vai lá e pega. Só que essa foi uma análise feita com base de dados para mostrar, aqui é o produto que mais vende. E como que eles fazem isso? Eles tiram esse produto e colocam em outro lugar. E vê e falam, tá vendo? Vendeu menos. Por quê? Porque agora tem em outro lugar. Então a diferença entre colocar nessa área de cima ou no outro lugar é tantos por cento. Outra área muito legal que eu fiquei sabendo, já sei já há algum tempo, mas quando eu descobri essa área, eu falei assim, cara, eu preciso começar a falar para o pessoal, porque poucas pessoas sabem disso e é uma área que demanda muito, que é vendas. Sim. A área eles chamam de Sales Operations, Sales Strategy. Uhum. É um BI sim. que analisa
a parte, o SaaS, né, o software que a empresa usa, então dependendo do software que a empresa usa para vendas, e ele que faz toda essa análise de quanto que vai ser o target dos vendedores, quanto que vendeu, quanto que não vendeu, linka com o mercado de trabalho, então aumenta a target, diminui target, aumenta o preço do produto. Eu achei tão legal, porque é uma área que vendas é o que traz dinheiro para a empresa, né? A empresa sempre recruta vendedor. Sempre. Pode estar na pandemia, mas as vagas abertas são vagas de vendedor, porque é a galera que traz dinheiro. E o back office, que é o pós-vendas, né? Que eu falo que é o seu suporte, sempre tem o sales suporte, sempre tem billing e tem o sales strategy. Sim, eu achei aquilo demais. Que é um pré-venda, digamos assim, né? Então, para você ter a base de prospect para o vendedor vender, você tem que estar bem analisado, né? Então, eu lembro que tinha muitas análises dessas em banco, por exemplo. Você tem que identificar quem que precisa dos produtos. Então, não adianta você oferecer investimento para uma pessoa que está tomando um empréstimo, né? Ou seja, ela não tem dinheiro para investir, tanto não tem que está pegando empréstimo. Então, daí você vai diversificando os públicos e fala, então esse aqui você vende esse produto, esse aqui você vende outro. Da mesma forma, você pegar uma Apple, a Apple também, ela tem os focos dela, ela tem lá o iPhone, o MacBook, e ela vai definindo, assim, ela não tenta vender tudo para todo mundo. Ela cria os produtos de nicho, Samsung também. Então, todas as empresas que vendem produtos, ela tem a estratégia dela. E isso não é na sorte, não é no CEO falando, eu acho que eu vou criar uma tela maior no celular. Não, ele vai lá, faz uma pesquisa, joga um celular para testar, maior, menor, faz uma pesquisa grupo qualitativo, né, um grupo focal, depois ele vai no quantitativo, fala, qual que é o design melhor, e pergunta já para um monte de gente, e aí pega toda essa base de dados e fala, se aumentar a tela do celular, vai aumentar a vontade de comprar ou não? Pode ser que não aumente, que era um pouco o que aconteceu com a Apple uns 3, 4 anos atrás. Ela percebia naquele momento que aumentar o tamanho da tela ia só aumentar o preço, não ia aumentar as vendas. Até que no momento ela falou, não, tem que aumentar o tamanho da tela, senão a gente ia ficar fora da concorrência. Não era nem questão de aumentar a venda, era questão de sobrevivência. Então tudo isso aí é estratégia de vendas, né? E usa dados na veia, né? Pega todas as informações assim, e processa e vai tomando decisão, né? Que legal, muito interessante. Essa área é uma área que eu tenho muito interesse, sabe? Eu gosto muito. Se eu pudesse, assim, né, voltar para trás lá e escolhesse uma área, eu ia escolher análise de dados, business analytics. É uma área que eu gosto muito, porque mexe muito com a parte estratégica, né? Touch a little bit technology, que eu adoro tecnologia. Eu acho que, assim, hoje, quem não usa tecnologia hoje em dia tá, assim, amarrando um pescoço amarrando uma corda no pescoço. Simples assim, sabe? Sim, não precisa. A tecnologia tem em todo lugar, né? E essa parte de business intelligence, tal, ela conversa direto com tecnologia. Então você precisa saber falar a língua da tecnologia. Talvez você não vá ser a pessoa que vai fazer o programa, codificar na linguagem lá que eles usam, né? Mas você tem que conversar com ele para ele saber, então você vai fazer um design desse código, como que está fazendo design? Daí você vai ter o quê? Quando que você vai fazer o build lá, construir o código? Podemos testar aqui? Manda uma amostra aqui para a gente ver se está dando certo. Então você conversa com a pessoa entende, porque se você simplesmente falar para o cara da tecnologia, você tem que fazer isso, e depois ele te entrega exatamente o que você pediu, só que nem sempre a gente pede direito. Aí ele entrega um negócio e daí você fala, mas não foi isso que eu pedi. Ele vai até ler linha por linha, você disse isso, isso, isso. Ah, não, mas eu não quis dizer isso. Fala, cara, não é questão de eu quis dizer. Você escreveu isso. Se você quer saber se está dando certo... Eu sei exatamente. Você tem que vir e fazer interações sucessivas com o time, Só que o pessoal às vezes quer falar, não, isso aqui não é problema meu, tecnologia... Não, tecnologia é problema de todo mundo agora, né? Você não, como eu falei, você não precisa ser o que você vai codificar, mas você pode pedir uma amostrinha para a pessoa. Como que você está recolhendo essa informação? Estou recolhendo dessa base de dados. Fala, não, essa base de dados não funciona bem. Então qual que eu uso? Uso essa aqui. Só que às vezes a gente não vai no detalhe no requerimento de informação, né? Porque a gente acha que as pessoas vão saber, mas nem sempre é assim. Nem sempre, né? Tem muita coisa que a gente só sabe. Quando eu lancei...
Quando eu me lancei no mercado, eu fui criar o meu website, meu Deus do céu, o menino começou a sentar comigo, começou a me falar coisa técnica. Uhum. Era como se fosse assim, sei lá, grego, entendeu? Ele começou a falar coisa assim, hã? O que você está falando ali? Não, porque você tem que ter... Especificar isso. Meu, eu sou recrutadora, o que eu vou saber de mainframe, Ele ia falando umas coisas, aí você tem que linkar com a base de dados do seu e-mail, que é automação de não sei o que. Não, exato. Oi? Então, é uma área que precisa no mercado, não tem, e é um profissional que não vai ser técnico, porque a galera de tecnologia, eles gostam de codificar e eles ganham dinheiro, por eles ganham muito mais dinheiro codificando, né, colocando lá o headphone deles. Agora, a galera que está no mercado de business, eles não sabem essa terminologia. Eles não conseguem linkar isso aqui, né? Conversar e pegar os requirements. É um hybrid role. Mudei tudo. Hybrid role. Falei tudo errado. Hybrid. Eles falam hybrid role, né? Junta um pouco dos dois lados. Né? Você não é o vendedor na ponta lá que faz o discurso com o cliente, e você também não é um programador. Só que se você deixar o vendedor falando com o programador, cria um gap enorme. O vendedor fala, preciso de uma base de dados. O card code só manda a base de dados. Fala, não, mas agora o que eu faço com a base de dados? Fala, você pediu a base de dados, é o que eu estou te dando. Você pediu, tá aí, ué. Aí tem que ter uma pessoa no meio que fala, bom, o vendedor precisa do quê? Precisa de prospect com essa informação. Quando ele vai falar com o cliente pergunta isso. Então, no relatório dele, ou no dashboard, ou até às vezes você cria um aplicativo para ele no celular. Mais fácil para clicar. Ele vai lá, clica você só aqui, clica aqui, abre ó. a página e tal. Isso que você precisa. Aí já abre aqui. Aí você vai cair lá da programação e fala, a gente precisa de um... O dashboard é esse, eu consigo construir um dashboard de exemplo, só que você tem que implementar no sistema, porque precisa aparecer no celular do cara lá na ponta. Não adianta eu fazer o negócio aqui no meu computador. Exatamente. E o cara não acessar lá porque é o meu computador pessoal, não é o computador da empresa, ou não é o servidor da empresa. Com certeza. Então você faz esse link, daí o cara vai lá, monta exatamente o que você fez, com design e tal, daí você vai falar com o cara de vendas, então, tá funcionando, não tá? Não, esse botão tinha que ser de outra cor. E você vai meio que fazer no meio de campo, quando vê, tá tudo funcionando. Tá lá o vendedor vendendo o dobro, o triplo, porque agora tá muito mais fácil. O programador fez lá, ninguém ficou enchendo o saco dele pedindo coisa sem saber, né? Pedindo coisa. Porque eles falam assim, que você manda um negócio... Eu sei. Ele responde do mesmo jeito, porque ele não tem como ler o que você está pensando. Você escreve lá, todo você tem que fazer o detalhamento. E ele também não entende de vendas, negócio, ele não entende como é que tem que fazer, entendeu? Ele faz o que você pede para fazer, e ele faz ABC. Se você fala ABC, é ABC. Não, mas veja bem, às vezes a gente tem um A meio torto. Não, mas você não falou do A meio torto, você falou ABC. E aí, entendeu? Eu sei. E aí, até a parte de Business Intelligence que é interessante, que é o que é? Às vezes o cara de vendas, que é um negócio que é muito, muito difícil. E tem o cara de programação que sabe que aquela função que você pediu vai levar anos. Só que ele sabe que tem uma função mais simples, que resolve o problema no curto prazo. Então, você fazendo essa conversa, você vai lá no vendedor, você não vai ter exatamente essa ferramenta para daqui a um mês, mas eu te entrego essa aqui, não vai resolver? Aí você joga uma conversa com ele e fala, resolve. Mas não dá para fazer aquele outro? Fala, dá, mas a solução, a tecnologia custa caro, demora muito, tem que refazer tudo isso. Você dá uma explicada de maneira simplificada e pronto. Então você faz esse meio de campo, assim, você não pega exatamente o que um quer e exatamente o que você pode fazer, você pega o meio termo para ser comprometimento com custo, com prazo e com usabilidade, né? Então essas três coisas são muito importantes. Isso é ótimo, mas você me falando toda essa descrição, isso me vem também business analyst. Sim. Um analista de business. Sim. Qual que é a diferença, ou tem diferença entre business analyst e business intelligence? Existe alguma diferença grosseira? Não, ou seria alguma coisa mais intercalado? Existe, assim, digamos, o business analyst, ele trabalha mais perto da área de negócios. Então, ele provavelmente vai usar os dashboards para pegar as informações e sugerir alguma ação, acompanhar a campanha de ação, analisar o resultado de uma campanha. Então, ele fica mais perto da área de negócio. O Business Intelligence, ele trabalha na base de dados pura, assim, ele pega as informações, fala, então a gente quer olhar se está aumentando as vendas.
Puxa, você vai baixar um monte de Entendi. informação, abrir por estado, abrir por região, por país, vai olhar, Muito mas interessante. as vendas diretas, a gente tem que saber, na verdade, se a base de dados de prospect era boa. E a gente está tendo muito cancelamento, porque os cancelamentos afetam a venda. Porque você diminui o Sim. seu o Net Promote, como que é? O NPS, Net Promote Score, né? Se você cancela muito, a sua marca vai caindo, você não consegue vender mais. Então, você acompanha um monte de indicador que o cara só queria ver vendas, mas você acompanha um monte de outras coisas. Por quê? Porque você sabe que as coisas estão linkadas. Então, só que daí você fica mais perto da área de TI, porque você tem que ter acesso a uma informação muito maior. Tá. Talvez você não consiga... Você não vai ser o cara que vai tirar a base toda, mas você vai tirar pedaços de base. E daí você vai trabalhar essa base, vai aplicar o software de machine learning, os softwares de inteligência artificial. Então essa é um pouco a diferença. O business analyst trabalha um pouco mais perto do negócio. O business intelligence trabalha mais um pouco perto da área de tecnologia. Ai, que interessante. Nossa, muito obrigada, Alberto, por estar dividindo toda essa informação com a gente. Gente, olha isso, que maravilha. Sem problema. Que lindo. Porque são áreas que se intercalam, que é o futuro, é o agora, é o futuro. E tem muita gente interessada, mas não sabe nem como chegar lá, nem como fazer, qual que é a diferença. Ele só está no pensamento, sabe? E, assim, qual que é o salário, mais ou menos? Que eu já vi alguém perguntar ali, e o salário? O salário. Como que mais ou menos é o salário? Bom, falar um pouco dos... O salário de entrada na Accenture está em torno de 30 mil euros, 30, 40 mil euros ano, né? Então, que em geral os salário baixo. Os profissionais de entrada normalmente é recém-formado, né? Recém-formado entra por aí. Mas aí vai subindo, vai com 2, 3 anos já vai para 50, 60 e vai subindo até os 5, 6 anos. Aí é um salário legal. Aí vai chegando até perto de 100, 100 e poucos, dependendo da sua especialização porque tem muito, depende de onde você está atuando, né? Se você estiver atuando no mercado muito estratégico e gerando muito valor, vai ser um profissional que eles vão pagar mais, né? Então, se tiver uma abundância de profissional, talvez o salário acabe diminuindo um pouquinho, mas é um profissional que sempre tem espaço para trabalhar, sempre tem lugar para trabalhar. Então, e depende muito também da empresa. Se for uma empresa maior, se for uma empresa menor, se for uma empresa que tem mais responsabilidade, menos responsabilidade. Mas eu gosto, é uma carreira que eu gosto, nunca tive muito problema para buscar vagas, assim. É uma área que está em alta. Quem gosta de números, assim, de análises, como eu falei, se o pessoal está se divertindo com essas informações de o que está acontecendo na pandemia, assim, pelo mundo todo, é um potencial pessoa a trabalhar nessa parte de business intelligence e tudo mais. Com certeza. E sabe o que eu ia perguntar também? Foi de salário. Era uma outra pergunta que eu ia fazer em relação à área. Eu esqueci. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta do pessoal. Pessoas perguntando de fazer faculdade aqui ou no Brasil. Então, fazer faculdade. Ou tem outra pessoa que para falar um pouquinho sobre SaaS, né? Que é Software as a Service. Qual a melhor opção para quem quer mudar de carreira? Nossa, são tantas perguntas. Falando da parte de faculdade, se você conseguir fazer a faculdade aqui, é uma bela entrada para o mercado, né? Facilita tudo, né? Então, se tiver a possibilidade, seja porque conseguiu aprovação em alguma faculdade ou tem um passaporte, eu recomendo tentar aqui. Estando no Brasil, faz um curso ligado à área, se você quiser trabalhar nessa área mesmo. Então, na parte de economia, ver economia na parte de exatas, né? Daí você pega muita parte de business intelligence, a parte de data science, aí se você quiser ir para uma área mais técnica, né? Até administração de empresas, se você fizer uma administração de empresa com foco em analytics, você vai ser o business analytics, mas você pode migrar facilmente para o business intelligence, que na verdade é você estudar um pouco mais de base de dados, de data science, essas coisas. Tem bastante vaga, tem bastante em faculdades agora lançando business analytics. A National College lançou um Business Analytics, a UCD tem um Business Analytics. Eu acho interessantíssimo. Não, certamente. Acho que é um curso novo para uma necessidade do mercado
persistente. Então, é um negócio que... O que acontecia antes era o profissional era meio híbrido, né? Ele formava em alguma faculdade de exatas, começava a estudar base de dados e trabalhava, como aconteceu comigo, né? Só que daí você passa por um tempo aí e você tem seus vícios da sua profissão, né? Ou seja, você não foi formado exatamente para aquilo, você se adaptou. Então, por que não criar um curso que formam pessoas para aquilo mesmo que eles querem, né? Então você fica uma pessoa bem mais focada e direcionada para aquilo. Com certeza. Né? Perguntaram em MBA. Qual que é a sua opinião de MBA? Olha, eu gostei muito, me ajudou muito a poder sair do Brasil, né? Eu acho que se você fizer um MBA no Brasil é legal, porque te abre muito network lá com outras pessoas de outros mercados e tudo mais. Mas se você tiver a chance de fazer um MBA fora, é outra pegada. Porque daí você faz network, fortalece o inglês, você vê outros pontos de vista, né? Então acho que você viu quando você saiu 11 anos atrás. Não sei se já tinha morado em outros países, mas antes. Mas, eu nunca morei. Então, mas foi uma mudança grande, né? Você muda o seu ponto de vista. Ouve pessoas com completamente opiniões diferentes. Então você expande a sua mente, né? Que nem o próprio Einstein fala, né? Uma mente que expande nunca mais volta ao tamanho original, né? É mais ou menos isso. Então quando você faz uma experiência fora do Brasil com essa de MBA, você expande para uma conversa, assim, para um nível de conhecimento que quando você começa a conversar com as pessoas e surge aquele assunto, você pesca aquele assunto e começa a explicar e daí dá suas credenciais. Por quê? Porque quando eu morei na China, eu vivi isso. Eu vi esse aplicativo funcionando, o WeChat, e por isso que eles... por quê? Porque lá eles são... Daí você fala com propriedade das coisas, né? Porque eu já estive lá, você já esteve aqui. Sim. Então, eu conheço uma pessoa, meu amigo pessoal, posso me contar. Então, você abre um monte de coisas que se você fazendo nacional você perde um pouco, né? Mas eu gosto bastante dessa parte de MBA, porque ele pega vários assuntos, né? E pega administração financeira, operações. Eu vou te falar que MBA eu tenho um pouco de preconceito, vou te falar a verdade, tá? Não sei se é preconceito bem a palavra, tá? O MBA, algumas escolas internacionalmente têm usado o MBA como curso para visto, né? Como é que fala? Fábrica de visto, né? Então, tem algumas escolas que elas têm o MBA e elas formam profissionais com pouca base do que o mercado precisa. Eu acho que, às vezes, algumas faculdades, algumas escolas, elas formam o profissional de MBA muito voltado para business e gerenciamento, né? O que é bom quando você é um profissional sênior, né? Quando você é um profissional que já vem com uma bagagem, uma experiência forte, né? Então, o MBA ele vai, sim, adicionar valor ao seu currículo. Mas eu acho que quando você é um profissional júnior, se você se você não adiciona o MBA com um nome forte, de uma faculdade forte, tipo GCU, entendeu? Não serve muito para muita coisa, não. É que eu acho que, assim, o MBA em si, pelo menos do que eu conheço, assim, ele é mais... Você tem que ter uma certa experiência para poder aproveitar ele. Ele não é... A parte acadêmica dele, ela é mais generalista. Você pode, logicamente, direcionar. Eu direcionei um pouco meu para a parte de análise de mercado, digital marketing, quando eu fiz. Mas ele é mais holístico. Ele não é para formar você... não é uma certificação. Uma coisa específica, né? Um especialista. Que, neste momento, é o que o mercado internacional pede. Então... Eu sinto que o mercado internacional ele pede mais um especialista do que um generalista. Para dar um visto, entendeu? Para te trazer... para te dar para te tirar do Brasil ou para te dar um visto de trabalho, eles querem uma pessoa especialista, alguém que possa adicionar valor no que eles estão precisando. E às vezes eu sinto que o MBA ele não atende isso, ele não atende o mercado. Não, ele não é especialista, tanto que ele é Business Administration, não é Business Analytics, ou não é um negócio business interno, não é uma área específica, né? Então ele na verdade ele pega você, talvez esteja um cargo mais gerencial,
e dá uma base para você Sim. entrar num cargo gerencial Aí até nível internacional e tudo mais. Exatamente. No começo de carreira, talvez até os 5 anos de formado e tal, aí tem cursos de especializações mais adequados, certamente. Especialmente se você quer direcionar a sua carreira desde o começo, né? Isso sim. Com certeza. Com certeza. Mas eu recomendo, muito assim... bom. Nossa, muito obrigada. Independente de MBA ou não, eu recomendo as pessoas tentarem fazer um curso fora do Brasil. Não um curso de inglês, mas tentar dar um tapa no seu inglês. Focado em carreira, né? E aí faz o curso, porque daí, o que acontece? Quando a gente faz o curso de inglês em si, ele cansa, né? Porque você só estudando inglês, você tem um momento que você fala, poxa, mas eu quero trabalhar. Não é o inglês que você fala no business. Eu quero fazer uma coisa profissional. Dia a dia. Então, aí quando você vai fazer um curso em inglês, aí você vai ter que fazer apresentação, você vai ter que preparar relatório, vai ter que fazer prova, vai ter que fazer um monte de coisa. Que aí, além de você aprender aquele conteúdo, o seu inglês melhora muito. Então, e às vezes tem que fazer lá, você tem que estudar para a prova para o TOEFL, para o IELTS, a prova que tem que passar para provar que Mas é o processo, né? Você consegue. Logicamente, você vai fazer os primeiros meses de aula, você vai passar um sufoco enorme. Eu lembro de passar assim, de falar, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Mas depois você vai... Só que você melhora tanto que você olha o antes do curso que você fez e depois fala, nossa, não só aprendi aquela certificação, como o meu inglês melhorou muito, como agora eu consigo fazer entrevista e tudo mais. Sim, aí sim, com certeza. Com certeza. E mudando totalmente de assunto, o que você coloca, o que você acha, né? Qual que é a estratégia e as informações que você acha que o pessoal deve colocar no currículo ou no LinkedIn para que o olho do recrutador brilhe nessa área de BI ou Business Analyst? Eu acho assim, se você tiver uma vivência na área, é contar o que você viveu e apontar os resultados, né? Então, se você trabalhou numa área de precificação, você conta, trabalhei na área de precificação e nosso resultado subiu disso, com políticas com essa característica, fazendo análises. Então, você contar em cada experiência o que você conseguiu implementar, o que você conseguiu fazer, conta muito, porque é o que você vai contar de história na hora de falar sobre o seu currículo, né? Então, é importante ter essas experiências. Sim. E claro, no profile tem que estar escrito lá que você é um profissional de Business Intelligence, de Customer Analytics, de Market Analytics, alguma coisa que esteja relacionada com esse assunto tem que estar lá em cima. Só que não adianta só falar que você é um profissional e não dar nenhum exemplo. Que daí ele vai falar, mas você é um profissional de Business Intelligence, mas nunca trabalhou com Business Intelligence. Você pode até falar, não, mas eu acabei de me formar, vou trabalhar, sou recém-formado no assunto. Tudo bem, aí não tem problema, mas tem que estar a faculdade falando lá. E na faculdade, você pôs lá, tem que ter alguma matéria que você fez que está relacionada a isso. Projetos, projeto, né? Ou o meu trabalho de finalização de curso é relacionado a isso. Alguma coisa tem que relacionar, porque daí a pessoa, no momento de uma entrevista, ela vai perguntar, mas isso aqui, então, você fez assim, você analisou, você usou essa ferramenta, você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Então, precisa ter essas informações de alguma forma, seja na escola, seja no estágio, seja na sua experiência profissional. Eu vou até dar um exemplo, tá? Eu tive um cliente, isso faz algum tempinho, mas ele se formou em economia e ele se formou no Brasil e foi direto para a Irlanda, tá? E passaporte europeu. Trabalhou por 2 anos no subemprego, aí quando ele contratou os meus serviços, ele falou, olha, eu não tenho experiência na minha área, eu me formei em economia e eu quero entrar na área, só que eu nunca trabalhei em economia, eu acho muito difícil. Falei, por que você acha difícil? Porque eu tento e não consigo nada. Aí peguei o currículo dele e não tinha nada de economia, não tinha nada de análise, não tinha nada. Tem como adivinhar. Falei, vamos lá, exatamente. Falei, vamos colocar então os seus projetos da faculdade. Quais foram os seus projetos? O que você estudou? Ele tinha feito um projeto interessantíssimo, ele se formou e depois fez mestrado, logo em seguida. Ele pegou um database de uma empresa e era um software bem antigo até. Ele pegou esse database e ele fez toda a estruturação, toda a parte de precificação, toda a parte de análise, bem BI mesmo, mas um pouco mais, né? Não usando esses softwares que tem hoje. Empregado, em menos de um mês. Sim, é porque você tem que mostrar experiência. É o jeito que você coloca no currículo. Exatamente. Se não tiver lá, o cara não tem como saber, né? Ele só lê o que está escrito lá. Então, eu até uso assim, o LinkedIn é a fonte de tudo.
E o seu currículo você pesca o que você quer mostrar para aquele recrutador, né? Porque depois ele pode buscar no LinkedIn. O LinkedIn tá lá, toda a sua experiência, com mais detalhes e tal. Mas o que você quer, a vaga de Business Intelligence, é na parte de base de dados? Então vou contar alguma coisa que eu fiz na base de dados. Você coloca lá nas suas experiências de profissionais. É uma vaga mais focada em varejo? Então eu trabalhei nessa área aqui quando eu fiz isso. Então, eu trabalhei em e-commerce para varejo. Então eu fiz uma análise de precificação versus logística, né? Já, o preço do frete, né? Então eu trabalhei com isso. Então eu vou falar com certeza. Eu sei precificar a parte de frete no e-commerce. Daí você conta a história lá, né? E certamente as pessoas olham e falam, poxa, é isso que eu estou precisando. Ou é mais ou menos isso que eu estou precisando. Vou chamar ele para entrevista e ver se ele se encaixa nesse assunto que não é exatamente de e-commerce, mas é de entrega de, sei lá, de delivery da IKEA, por exemplo. Não é e-commerce, é entregar o produto mesmo, mas a gente precisa entender de logística. Então você dá a chance no seu currículo de ter as informações que o recrutador faça o link com a vaga dele, né? Então, exatamente. É bem por aí. Com certeza. Alberto, a gente tem, acho que 5 ou 10 minutinhos finais. Eu vou pedir para o pessoal fazer... já passou super rápido. Foi muito. Eu vou pedir para o pessoal mandar mensagens. Vamos responder as mensagens. Quem tiver dúvida sobre a área, qualquer dúvida que tiver, pode mandar aqui que a gente vai responder. Também quero dizer que amanhã a gente vai ter o nosso workshop, 8 horas da noite, horário Irlanda, onde a gente vai falar sobre job placement e impactos do Covid. Vamos trazer 2 convidadas especiais, uma médica para falar sobre a saúde mental, sobre como que você pode tá se preparando aí em momentos Covid, e também uma recrutadora. Não percam, se inscrevam. Olha lá, certificações interessantes para tirar. Você já falou, eu acho que você já falou isso, mas tem alguma certificação específica, assim? Tem um lugar que eu acho bem bacana, é o Data Camp, que ali tem alguns cursos, inclusive alguns cursos gratuitos, são bem interessantes de fazer, sobre machine learning, sobre inteligência artificial. Muito bom. Se você entrar no site da Microsoft, tem alguns treinamentos que ele te dá a certificação que você sabe usar a ferramenta num certo nível, né? E é interessante, por exemplo, a própria Amazon também tem ferramenta de machine learning. Eles querem que você aprenda, porque daí quando você for no cliente, você fala, eu sei usar essa ferramenta. Aí o cara vai lá e compra a licença de utilização. Então, eles querem que quanto mais gente use a ferramenta, melhor para eles, porque eles vão fazer mais gente usar. Então, normalmente os cursos estão disponíveis. Até porque a própria Google tem algumas certificações de Google Analytics, é uma ferramenta bem interessante para analisar. Sim, o Google Analytics, que é de marketing. Usar web analysis, né? Todo o tráfego que vai, cliques e tudo mais, é uma ferramenta super bacana e é um business intelligence na internet. Então você vê, você conecta tudo isso em qualquer lugar, né? Você conecta em qualquer lugar. Eles fazem análise de leads, como é que eles falam? Que é tráfego. Eu sei um pouquinho disso, não muito. Até posicionamento na tela. Eu vou fazer essa pergunta aqui, olha. O Galdino MVB fala assim, faço Accounting Finance em Dublin. Como progredir para Business Intelligence na área de finanças? E Fintech? Eu fiz um curso de Fintech no ano passado, achei bem legal. Eu lembro disso. Fiz na Dublin Business School. É bem interessante, porque os bancos mesmo, os tradicionais, eles estão ficando meio para trás, né? E tá nascendo os bancos novos aí, tipo N26, Revolut, todos esses aí. Quem não tem, né? Quem não tem. Porque eles nasceram na plataforma atual, né? É tudo user-friendly, as bases de dados dele são todas conectadas online, então qualquer coisa que você entre lá tem informação. Ao passo que os bancos mais tradicionais estão tudo lá, tudo isolados. Eles falam que o grande problema desses bancos são os silos, né? Então você tem um silo que é de crédito pessoal, tem outro silo que é de seguros, e eles não se conversam. Então você é cliente do banco, mas você sabe a informação do seguro, o seguro não sabe qualquer outra informação do banco. Daí você fala, mas vocês são o mesmo banco. Com certeza. Você não sabe a informação da outra área. Mas não é assim que tá. Então, mas é aqui, né? Eles usam um software antiguíssimo, que é o COBOL. Toda vez que vem COBOL Developer para mim, eu falo, não.
Pois é. É só banco que só contrata banco, COBOL. Nasceu assim, mas eles estão nessa de tentar... A dúvida agora é assim, o banco tradicional vai comprar um dessas startups e trazer para dentro, ou a startup vai ficar tão grande que vai incorporar o banco e vai ficar Incorporar, né? vai ser o contrário. Então, é o que está acontecendo aí. O Facebook está querendo já abrir banco, o Google, essas coisas, porque eles sabem que ali tem muito dinheiro, eles têm muita tecnologia, né? Então é uma questão de tempo. Até eles chamam de os GAFAs, né? Que é Google, Apple, Facebook e Amazon. Então eles são... Tanto que eles estão entrando no meio de pagamento, né? Então, o Google tem o Google Pay, 28 Apple segundos. E tudo mais. Então, todas essas coisas estão entrelaçadas. Exatamente. Olha, muito obrigada, Alberto, por estar aqui, dividir essa informação. A gente está com 10 segundinhos, eu queria agradecer, de verdade. De nada. E, gente, muito obrigada por estarem aqui nesse nosso live sobre a área de BI. Fiquem com